essa é o retrato básico dessa situação toda. Economia mudando, questões, digamos, culturais também mudando, questões religiosas mudando. Eu tenho 4 movimentos, vem Lutero o quê? Lutero vem, claro, com as suas convicções. Lutero era um homem muito duro, era um homem muito, digamos, podemos chamá-lo de um Pedro da vida. Um homem muito destemido, corajoso, senão ele não faria o que ele fez, mesmo com todo esse preparo aí, tá? Ele não faria, tá? E ele teve as suas convicções, estudando as Escrituras, se tornou doutor, e ele era, então, doutor na faculdade de Wittenberg, a cidade que vai ser muito importante para toda a reforma protestante, tá? Então, tem todos esses movimentos. Agora, vamos ver o que está escrito ali. Você vê que ali está falando de crise moral, venda de indulgência, aí tá. Muito bem. Lutero faz isso. Lutero coloca lá em 1517, o que ele coloca lá? As 95 teses. Mas espera aí, 95 teses? Que negócio é esse? O cara, para fazer um mestrado, um doutorado, ele tem que ter um pacote de 200 páginas, 300 páginas, 400 páginas, hoje, né? Não é isso, gente. 95 teses são 95 proposições. Cabia num parágrafozinho. Entendeu? Deu para entender? O meu livro que vem agora da Reforma vem com as 95 teses. Tá? E cada ponto daquele. E os pontos tratavam do quê? Das indulgências. As 95 teses basicamente tratavam das indulgências. Bom, qual é a conclusão que eu chego? Lutero é católico em 1517. Quando ele prega as 95 teses, ele é católico, convicto. Ele não quer, a princípio, romper com a igreja, ele quer reformar a igreja católica. Certinho? Está dando para entender até agora? Deu para entender? Lutero não quer o quê? Ele não quer romper com a igreja. As 95 teses mostram isso. Ele está falando contra a reforma. Tá? Ele está falando contra a igreja católica. Ele não quer romper com ela. Ele quer reformar a igreja. Entenderam? Ele quer reformar a igreja. Certinho? Tá? Mas aí o que acontece? Qual é a reação da igreja? Qual é a reação da igreja? A igreja reage muito mal. A princípio a igreja diz assim, tô nem aí. Tô nem aí. É igual o Hitler, não comparando mal, obviamente, mas só comparando, Hitler fez. Toma um pedacinho aqui, toma um pedacinho ali, quando vê, está lá a Segunda Guerra Mundial. É igual agora está acontecendo aí num determinado país. Toma um pedacinho aqui, toma um pedacinho ali. É claro que é outro contexto, mas não é impossível outra guerra mundial, porque guerra a gente já vivemos. Então, você entende? É uma coisa que começa aqui, aquilo vai crescendo, vai desenvolvendo, e pronto. Quando a igreja abre os olhos, é tarde demais. A princípio, pelo que dá a entender historicamente, a igreja católica desprezou. Entendeu? Desprezou, aquele padrezinho lá, papá. Mas quando ela abriu os olhos, o movimento tinha crescido. Tá? Tinha crescido. Cresceu a tal ponto que ela tentou reagir, quando o Papa tenta reagir, não consegue conter, e aí ele manda lá em 1520, final de 1520, manda uma bula, levanta uma bula, Insurge Domini, né? Ou seja, levanta-te, Senhor, essa bula
ele coloca que é um documento, né, papal, dando prazo de 60 dias para que Lutero retrate tal, ou seja, mude de ideia, esqueça essas ideias, papapá. Lutero não muda de ideia, queima a bula papal e queima os documentos canônicos e pronto. Ali sim, ali Lutero, e quando ele recebe a bula, ele prepara 3 documentos. No meu livro tem uns 3 documentos direitinho lá. Esses documentos vão contra as doutrinas da Igreja Católica. Aí sim, aí Lutero, 1520, ele já não é católico mais. Ele é qualquer coisa menos católico. Entende? E aí sim surgem, podemos chamar de os luteranos. Tá bom? Os luteranos, que são os seguidores de Lutero, que estarão contra a Igreja Católica. Agora, qual o grande problema? O grande problema é que o Sacro Império Romano Germânico, ele é católico. O imperador é católico. Por isso, o Sacro Império Romano Germânico, sacro, católico, sagrado, tá? Ele é católico. Então, esse é o grande problema, tá? O que os católicos irão fazer? Irão ver uma outra religião no seu reino. Já tinha esses movimentos que eu falei. Ele ia oficialmente. Uma coisa era ter um movimento, outra coisa era o quê? Uma religião oficial. Entende a diferença ou não? No tempo da Reforma, Europa não tinha essa questão de liberdade religiosa. Não existia esse negócio. Ninguém podia chegar e colocar uma placa, Igreja Batista, Parque dos Ipês. Meu Deus, claro que não. Só tinha uma religião na Europa que dominava. E essa religião não queria, claro, largar essa posição. Tá? Largar o domínio, porque entendia que era a única igreja. Tá? Então, pronto. Eu tenho, na verdade, um movimento luterano contra o Sacro Império, que é católico, e pronto. Tá? Nós começamos aí o que nós podemos chamar de guerras religiosas. Tá bom? Bom, em 1521, então, eles querem que, finalmente, Lutero é excomungado, eles querem que Lutero vá para Worms, na Alemanha, né? Numa dieta de Worms, dieta, no caso aí, é o Conselho do Sacro Império reunido, isso geralmente junto com o imperador, e nessa dieta, nessa reunião, eles queriam que ele, Lutero, retratasse tal. Ele não retratou-se, saiu dali, ele foi depois raptado, sequestrado pelo próprio príncipe da Saxônia, que apoiou Lutero. E alguém pode perguntar assim, por que Lutero não morreu? Pela igreja ou pelo braço do Sacro Império? Essa não é a pergunta. Não seria normal, natural que isso acontecesse? Que Lutero morresse? Ou pelo braço da igreja, ou pelo braço do Sacro Império. Que se uniam, né, no caso, praticamente era a mesma coisa. Ou a mando de Roma diretamente, ou então o Sacro Imperador iriam matá-lo. Por que não matam Lutero? Esses movimentos existiam. Mas vamos lá. Não matam porque tem gente que gosta da ideia, Bruno. Tem muita gente no Sacro Império, muitos pequenos reinos, príncipes, eleitores, falam assim, Lutero, valeu, Lutero, valeu, nós estávamos esperando isso. Queridos, a Igreja Católica era dona de, basicamente, segundo a história, 1/3 das áreas produtivas da Europa. Dona de inúmeros prédios, catedrais, e muita coisa. Igrejas, terras dentro dos reinos. Entendeu? Explorava a sociedade, explorava as pessoas. O que alguns reinos falam? Alguns reis, alguns príncipes. Oba! É a nossa oportunidade.
É agora. Então, o que esses reinos fazem? Especialmente do sul, do Sacro Império, tá? Aliás, do norte. O que os reinos do norte fazem? Especialmente os reinos do norte. Se unem a Lutero. Um deles é quem? O príncipe lá da região de Wittenberg, da Saxônia, Frederico, o Sábio. Ele apoia Lutero, outros apoiaram Lutero. Por isso que o Sacro Império, esse Frederico esconde Lutero no castelo de Wartburg, tá? Entre os anos 1521 e 1522. Tá? 10 meses mais ou menos ali, um ano ali, preso ali. Ele fica escondido lá, recebe um outro nome, Cavaleiro Jorge, etc. E fica lá e ele escreve lá. Tem gente que quando está sofrendo começa a chora. Quando alguém persegue ele chora. Lutero escreve. Você pode fazer o que você quiser com o seu sofrimento. Tem gente que produz no sofrimento. Tem gente que entra em depressão no sofrimento e quer morrer. Lutero produziu no sofrimento. Produziu e começou a escrever o quê? O Novo Testamento. E escreveu praticamente todo o Novo Testamento lá em Wartburg, em torno de 10 meses mais ou menos, 11 meses mais ou menos. É isso. Viu? Entendeu? Depois ele escreve o Antigo Testamento. Então, ele produziu em meio a essa luta toda. Tá? Bom, então agora eu tenho Lutero agora, perseguido pelo sacro, protegido por um príncipe, perseguido pela igreja, e aí depois ele vai para onde? Para onde que ele vai? Ele vai andar pelo Sacro Império pregando o Evangelho ou coisa parecida? Não. Ele vai para onde? Para Saxônia, Wittenberg, que é o local do príncipe que o protege. Deu para entender? Ele faz isso. Ele fica lá, volta para Wittenberg, e ele continua as pregações. Aí tem um problema lá, não dá para falar sobre isso aqui, mas a revolta dos camponeses, ele enfrenta aquela situação toda lá, entendeu? Junto com os nobres, apoiando os nobres, mas é um detalhe que não dá para falar aqui, meu livro fala alguma coisa sobre isso, entendeu? E o movimento continua, certinho? Beleza, então? Os luteranos continuam. Em 1526, a Igreja Católica dá uma liberdade aos luteranos, dentro do território, que a Igreja Católica não, o Sacro Império, dentro dos territórios chamados territórios germânicos, tá? Aonde os príncipes aderiram, tá? Porque a primeira coisa que os príncipes fizeram, os príncipes, o reino X lá, da Saxônia, as primeiras coisas que o príncipe fez, pegar o patrimônio da igreja católica, tirar as terras da igreja católica. E parar de mandar o quê? Impostos para Roma. Você entende o lance aí do interesse financeiro também? Entenderam? Que na verdade eles estavam querendo alguma coisa assim, estavam esperando alguma coisa para romper de certa forma, ou no mínimo deixar de pagar os impostos, ou mandar dinheiro para Roma. Há todas umas questões ali que envolvem isso daí, tá? Bom, e o movimento continua. Em 1526, o Sacro Império dá liberdade aos luteranos para serem luteranos dentro do território dos príncipes que apoiaram. Deu para entender? A liberdade, certo? Uma liberdade entre aspas, mas uma liberdade. Ou seja, o príncipe Frederico, católico, beleza. Todo o seu reino vai ser o quê? Católico. Mas agora, protestante. Todo o seu reino será o quê? Ou no caso, luterano. Todo o seu reino será o quê? Luterano. Deu para entender como é que muda o negócio? O rei mudou a profissar a sua fé, a sua religião, muda também dos súditos. Deu para entender como é que funcionava o negócio? Tá? O príncipe era católico. O povo, católico. O príncipe era luterano. O povo, luterano. Mas, pastor, e se acontecesse de um príncipe luterano invadir ou querer pregar no católico? Dava problema.
tá? Dava problema. Porque o Estado era confessional, tá? O Estado tinha sua religião, deu para entender? E existem alguns detalhes que eu preciso explicar. Gente, não existia na época Itália, tá? Historicamente não existia Itália. Existia a Península Itálica cheia de pequenos reinos. Um desses reinos era o quê? Os estados pontifícios, os estados católicos. No caso, onde fica Roma, na parte central da Península Itálica. Não existia o estado chamado Itália. Amém? Deu para entender? Certinho? Não existia. Quando você lê história assim, alguém fala sobre história, não explica esses detalhes. Não existia. Existia reinos. Tá? Reino de Veneza, reino de Gênova, reino de Florença, reino de Nápoles e os estados papais. Não existia o que nós conhecemos como Estado italiano, só no século, lá em 1870, 71, que irá surgir o Estado chamado Itália. Tá? Também não existia o país chamado Alemanha. Tá bom? Existiam os povos germânicos, que nós temos o Sacro Império. Deu para entender? A Alemanha só irá surgir também, basicamente na mesma data, em 1870, 71. Deu para entender? Isso é importante, porque tem gente que fica pensando, o país... Não. Tá? Os territórios germânicos, ali está dentro do Sacro Império Romano Germânico. Tá bom? Mas o que a gente pode falar aqui? Sim. Bom, o luterano avança. Quando chega... Lembra que eu falei que em 1526 os príncipes tiveram liberdade para professar sua fé? Uns católicos luteranos. 1529, o que o sacro faz? Aí, pressionado pelo Papa, pressionado pela Igreja Católica, o que o imperador faz? Né? Na dieta em 1500 de Spire, em 1529. O que o imperador faz? Pressionado pela Igreja Católica. Volta atrás. Volta na questão. E decide o quê? Decide o seguinte. Só tem uma igreja. A única igreja é a Igreja Católica Apostólica Romana. Acabou. Só tem uma única igreja. Fechou a questão. Não será permitido mais luteranos, qualquer outra fé. Só tem uma religião. O que acontece? Da onde surgiu o nome protestante? Quando surgiu o nome protestante? Exatamente em 1529. Porque quando o Sacro Império, pressionado pela Igreja Católica, decide que só tem uma religião e não existe outra e não pode ter outra, os luteranos se revoltam contra isso e protestam. Protestantes. Então, os protestantes surgem em 1529, tá? E aí protestam, e aí vai todo o debate, aquela coisa toda, e aí todo mundo já sabe, vai ter guerra, e lá em 1555 tem a paz de Augsburgo, vai ter a paz, então os luteranos serão permitidos o quê? Serão permitidos ter a sua religião nos seus reinos, mas nos seus reinos. Essa ideia de sair por aí pregando o evangelho e pregando não existia. Nos seus reinos os luteranos vão poder pregar o evangelho. 1555. Mas enquanto isso, o que eu tenho? Qual o cenário agora? Qual o cenário que eu tenho? Qual o cenário que eu tenho? Passa agora para mim, já passou, né? Qual o cenário que eu tenho agora? 1555. Tem Zwinglio, na Suíça, que tem basicamente as mesmas ideias de Lutero. Zwinglio prega contra a Igreja Católica e estabelece lá o que nós conhecemos como Igreja Reformada. Calvino, em 1536, pode ser a origem dele, surge o que nós conhecemos como calvinismo, ou também dentro da linha reformada. Tá? Olha o movimento crescendo. Então agora o que eu tenho? Vão comigo? Vão comigo? Eu tenho os valdenses, eu tenho os lollardos, eu tenho os rositas, eu tenho os anabatistas, eu tenho os luteranos,
Eu tenho os que seguem Zwingli, mas vão ser reformados, de Zwingli de Calvino. Então eu tenho os reformados, né? Os calvinistas. Olha o que eu já tenho. Mas eu tenho um outro grupo. Qual outro grupo que eu tenho que vai surgir na Inglaterra? Lá em cima, tá vendo? Qual outro grupo que eu tenho? Inglaterra, rei Henrique VIII, 1534, o que ele faz, esse rei? A Inglaterra era dominada pelo catolicismo, as terras eram, tudo já sabe como que era, né? O que o rei Henrique VIII quer? Ele é casado com Catarina de Aragão. Catarina de Aragão era tia de Carlos V, imperador do Sacro Império. Há uma questão de catolicismo ali. Mas ele quer separar dela. Por que ele quer separar de Catarina de Aragão? Porque Catarina de Aragão não dá um filho homem para ele. Ele quer um filho homem, tá? Só dá menina, e ele quer um filho homem. Então, o que ele faz? Manda uma carta para o Papa, fala com o Papa o seguinte: olha, esse negócio é o seguinte, quero anular o meu casamento. E para isso ele usa até um texto bíblico para isso. Claro que ele está totalmente equivocado, que não existe explicação a que ele queria. Meu livro explica isso daí. Bom, ele queria a anulação do casamento. O Papa não aceita. O que ele faz? Aproveitou já a situação ali das terras, economia e tal, mandando dinheiro para Roma, bababá. O que ele faz? Ele rompe com a Igreja Católica e cria a sua igreja. E ele se torna, então, o chefe da Igreja da Inglaterra. Tá? E aí vai surgir o que nós conhecemos como a Igreja Anglicana. Certinho? 1534 surge a Igreja Anglicana. A princípio não muda na teologia, porque a intenção dele não é questões teológicas. Muda na questão apenas de nome, né? E do chefe dela. Deixa de ser o Papa, deixa de ser o chefe, e ele passa a ser o chefe da igreja. Como agora o rei Charles III é o chefe da Igreja Anglicana. Tá? Não, nesse aspecto não mudou até hoje a Inglaterra, que agora é o Reino Unido. Bom, olha bem. Estão entendendo? Como é que está crescendo? Como é que está expandindo? Tá? Está expandindo, certo? Mas depois, com o tempo, ele morre, Henrique VIII morre, vem o seu filho, né, Eduardo VI, assume o poder, e ali sim surge o que nós conhecemos como protestantes dentro da Inglaterra. Depois, Eduardo morre, vem a Maria Sanguinária, que é católica toda a vida, filha de quem? De Catarina de Aragão. Mas, pela graça de Deus, ela não demora, morre logo, e vem quem? Aí sim, é claro, Wagner, pela graça de Deus, uma peste daquela, né? Matava todos os que já eram protestantes, tinha que morrer, né? Tem alguns que não morrem, mas deixa para lá, essa é outra história. Tem alguns que não morrem, mas tem alguns que demoram, não sei porquê, mas tudo bem, faz parte da história. Chega quem? Elizabeth I. Elizabeth I fica 40 e tantos anos no poder. Ela começa em 1558 e vai até 603. E eu tenho então aí a dinastia Tudor assumindo o poder. Tranquilo. A rainha Elizabeth coloca ordem na casa. Tá? Ordem na casa. E ela estabelece, sim, os fundamentos do protestantismo na Inglaterra. Beleza, anglicanismo, beleza. Só que tem gente dentro da Inglaterra, sempre tem gente que não concorda com as coisas. Surgiram dentro, em 1558, podemos datar assim, os puritanos. Quem já ouviu falar nos puritanos? Então, esse movimento puritano, que na verdade são movimentos, porque ele não é coeso, ele não é hegemônico, né? Então, esses movimentos puritanos vão surgir questionando o quê? Justamente quem? A maneira como a rainha da Inglaterra conduz a situação. E esses movimentos puritanos vão ter os separatistas e aqueles que não eram separatistas. Os separatistas queriam o quê?
Que a igreja ficasse o quê? Separada do Estado. E os não separatistas não precisavam separar. Só tinha que mudar o sistema de governo e, de certa forma, a teologia em alguns pontos. Bom, desses grupos separatistas irão surgir quem? Quem, gente? Quem? Qual denominação você faz parte? Hã? Você, eu, os batistas. Vão surgir os batistas dos movimentos puritanos separatistas na Inglaterra. Vão surgir mais quem? Os presbiterianos. Vão surgir mais quem? Mais quem? Os congregacionais. Mais lá na frente, no século XVIII, vão surgir quem? Os metodistas. Olha como a coisa está mudando e a coisa vai tomando rumo. Certo? A história vai mudando. Mas, gente, não só isso. Como os puritanos são perseguidos na Inglaterra, eles vão para onde? Eles vão para a Holanda e vão para o novo mundo que está sendo descoberto e sendo colonizado. E aí vai ter o quê? Nós teremos as 13 colônias inglesas que hoje são os Estados Unidos. Esses puritanos, muitos deles vão para lá, milhares e milhares vão para o que era a Nova Inglaterra, as 13 colônias inglesas, que hoje é esse mundo dos Estados Unidos aí, tá bom? Então, e as coisas começam. Agora vamos lá, uma coisa simples, muito simples mesmo. Fundamentalmente, a Inglaterra coloniza os Estados Unidos, fundamentalmente, porque tinha lá espanhóis e franceses, mas quem domina mesmo o espaço são os ingleses. Eu vou te dar a palavra, tá? E na América Latina, quem que domina? Quem que coloniza? Os espanhóis e os portugueses. Por isso que toda a América Latina, né, no caso a América aqui do Sul, nós temos o quê? Colonizada pelos portugueses e os espanhóis, e somos, falando como América do Sul, essencialmente católicos, ou na sua maioria, por enquanto. Por enquanto. Fala. Só os separatistas? Os não separatistas, os separatistas e os anglicanos também. Porque, como era uma colônia inglesa, os anglicanos também ajudaram naquele processo todo ali, tá? E aí é outro campo, mas há uma mudança, entendeu? No mundo todo. Percebe que a reforma deu uma mudança no mundo todo, gente? Percebe ou não? E quando a Igreja Católica queria catequizar na contra-reforma, no processo de contra-reforma, que começa, na verdade, pós 1530, podemos dizer, pós-reforma, obviamente, essa contra-reforma, o que ela vai, através dos jesuítas, que vão, essa organização, essa ordem será fundada em 1534, Inácio de Loyola, etc., vão colonizar o quê? Vão trabalhar nesse novo mundo, né? Especialmente nessa América do Sul, espanhola e portuguesa. Tá? E nos Estados Unidos vai ser fundamentalmente esses movimentos puritanos, podemos chamá-los de evangélicos. E aí que nós teremos o que era uma noção verdadeiramente de liberdade religiosa, e o mundo irá mudando. Tem o iluminismo, etc. Bom, agora